Sabe aquela sensação boa de colher um alimento que a gente mesmo plantou? A gente prepara a terra, semeia, cuida com todo o carinho, e aí bate aquela ansiedade, né? Será que já está na hora? Olá, pessoal do Jardim Verde! Se vê a horta prosperar também te enche de alegria, aproveita e já se inscreve no canal e deixa aquela curtida para fortalecer nosso trabalho. Hoje a gente vai desvendar de vez o tempo certo da beterraba. Fique por aqui porque você vai sair daqui sabendo exatamente o momento ideal para colher essas beterrabas com o máximo de sabor e a melhor textura possível. Essa é a pergunta que não quer calar. E é uma dúvida super comum, viu? Tanto para quem está começando agora, quanto para quem já tem mais tempo de horta. Afinal, colher um pouco antes ou um pouco depois pode mudar completamente o resultado final lá no prato. Então, vamos resolver isso. Para a gente saber a hora certa da colheita, o primeiro passo é entender a jornada da planta. Não é só ficar contando os dias no calendário, não. O segredo está em compreender o ciclo de vida da beterraba, desde aquela sementinha até a raiz que a gente quer na nossa mesa. Entender esse processo todo é o que garante o sucesso. Bom, vamos começar com um número que todo mundo procura para ter uma base. De um modo geral, a maioria das variedades de beterraba leva de 60 a 90 dias do plantio até a colheita. Esse intervalo de tempo é a nossa primeira referência, nosso ponto de partida. E o que acontece nesse tempo todo? Basicamente, a jornada tem 3 grandes momentos. Nos primeiros 20 dias, a planta está se estabelecendo, sabe? Criando as primeiras folhinhas, as primeiras raízes. Depois, até uns 50 dias, ela entra na fase de crescimento mesmo. A parte de cima se desenvolve e a raiz começa a engrossar. E a mágica final acontece ali dos 50 aos 90 dias. É a fase que a gente chama de enchimento, quando a raiz acumula os nutrientes, ganha aquela cor bonita e define o formato. É nessa hora que nosso cuidado faz toda a diferença. Mas olha só, um ponto importante, essa janela de 60 a 90 dias é só uma média. O tempo real aí na sua horta pode ser bem diferente, porque a velocidade com que a beterraba se desenvolve depende de uma série de coisas que podem tanto acelerar quanto atrasar o processo todo. Fatores como o tipo específico de beterraba que foi plantado, o clima aí da sua região, a riqueza de nutrientes do solo e até a forma como a gente faz a rega, tudo isso influencia diretamente no tempo de colheita. Para dar certo, tudo precisa estar em harmonia. Vamos pegar o clima como exemplo. A beterraba adora temperaturas mais amenas, ali entre 15 e 25 graus. Nessas condições, ela se desenvolve que é uma beleza, sem pressa, podendo levar até 90 dias, o que resulta em raízes de altíssima qualidade. Agora, em lugares muito quentes, o ciclo dela acelera, podendo ficar mais perto dos 60 dias. Só que isso tem um preço, o risco da raiz ficar mais fibrosa e com menos doçura. E por aí, como é que é? O clima na sua região costuma ser um parceiro ou um desafio na hora da colheita? Compartilha com a gente aqui nos comentários, vamos trocar essas informações. É sempre muito bom saber como as coisas funcionam em diferentes partes do nosso país. Outro fator que faz toda a diferença é o solo. Pensa num solo fértil como um banquete completo para a beterraba. O nitrogênio ajuda no desenvolvimento das folhas, o fósforo é essencial para as raízes, o potássio garante a qualidade e o sabor, e tem um micronutriente, o boro, que é super importante para evitar que as raízes fiquem com formatos estranhos. Um solo pobre, sem esses nutrientes, pode atrasar muito o crescimento. Certo, então já entendemos sobre o calendário e os fatores externos. Mas, no final das contas, quem realmente nos diz a hora certa é a própria planta. Vamos aprender agora a ler os sinais que a beterraba mostra, as pistas de que ela atingiu o ponto perfeito. E o sinal mais confiável de todos é este aqui, o diâmetro da raiz. Para a maioria das variedades, o ponto ideal de colheita é quando a raiz atinge entre 5 e 8 centímetros de diâmetro. Esse é o tamanho que tem o equilíbrio perfeito entre maciez e sabor. Além de medir o diâmetro, fique de olho em um formato mais uniforme e arredondado, uma cor bem forte e por igual e uma casca lisinha, sem aquelas rachaduras muito grandes. Quando todos esses sinais aparecem juntos, pode ter certeza, a beterraba está no auge. E aqui vai uma dica que vale ouro. Existe uma escolha interessante a se fazer. Se você colher um pouco mais cedo, ali com uns 60, 70 dias, as raízes costumam ser mais macias e bem docinhas. Se esperar mais para que elas cresçam, elas ganham tamanho, claro, mas se passar muito do ponto, corre o risco de ficarem fibrosas e perderem qualidade. O segredo está nesse equilíbrio. Mas, e quando o tempo passa, já se foram 70 dias, talvez mais, e parece que a beterraba simplesmente parou de se desenvolver? É uma situação bem comum, e o melhor é que tem solução. Vamos entender o que pode estar acontecendo? Essa é a questão. O tempo passou, mas as raízes continuam pequenas. Antes de pensar em desistir, é hora de dar uma investigada. Geralmente a causa está em algum detalhe do manejo. Dê uma checada em alguns pontos.
Como é que está a rega? Pouca água endurece a raiz, e água demais pode trazer doenças. O solo pode estar precisando de nutrientes, ou talvez esteja muito compactado, o que dificulta o crescimento. Outro ponto crucial é o sol. Beterraba precisa de bastante luz. Se ela fica muito na sombra, a planta gasta energia nas folhas e meio que esquece das raízes. Depois de todo esse cuidado, de toda essa observação, finalmente chegamos na melhor parte, a colheita. E para garantir que todo o trabalho valeu a pena, existe um jeito certo e bem simples de retirar a beterraba da terra. O processo é bem tranquilo. Primeiro, umas horas antes de colher, jogue uma água no canteiro para deixar a terra mais fofa. Depois, é só segurar com firmeza na base das folhas e puxar. Se a terra estiver muito dura, pode usar uma pazinha para ajudar a soltar ao redor, mas com cuidado para não machucar a raiz. E para finalizar, corte as folhas, mas deixe uns 2 ou 3 centímetros do talo, tá? Isso ajuda a conservar a raiz por mais tempo. Então, resumindo a nossa conversa, o tempo ideal para colher a beterraba varia sim, mas o melhor mapa que a gente pode ter não é o calendário, e sim a própria planta. Combine aquela referência de tempo com a observação atenta do diâmetro, da cor e do formato da raiz. Esse é o caminho para não ter erro. Agora, quero saber de você. Qual a sua maior dificuldade quando o assunto é cultivar beterraba? É acertar na rega, preparar o solo ou é justamente saber a hora certa de colher? Compartilhe a sua experiência aqui nos comentários. Vamos transformar esse espaço em um lugar de muita troca de conhecimento. Se essa nossa conversa te ajudou a entender melhor todo o processo, não se esqueça de se inscrever aqui no Jardim Verde para não perder os próximos conteúdos. Deixe também a sua curtida, que nos ajuda demais, e compartilhe essas informações com mais gente que, assim como nós, adora botar a mão na terra. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre como combater as pragas mais comuns da horta usando só métodos naturais.